Hoje, vamos tomar um tempo para descobrir por que Deus nos deu o mandamento. Não vos conformeis com este século. Vamos dar uma olhada na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia descreve esta geração como geração má e adúltera. Mesmo que tudo seja permitido no mundo, não deveríamos ser aqueles que não aceitam o que Deus não permite? Porque Deus nos diz para não nos conformar com este século? As pessoas muitas vezes sentem que, se não seguirem os costumes do mundo, as chamadas tendências, elas vão parecer ultrapassadas. Quando não seguimos a forma como as pessoas do mundo se vestem ou vivem, às vezes podemos sentir que estamos atrasados no mundo. Porém, Deus diz: não vos conformeis com este século. Porque Deus vê o fim desde o princípio. Ele sabe melhor que ninguém o quanto esta geração é perversa e adúltera. Nos dias de Noé também, está escrito no livro do Gênesis que o pecado era desenfreado no mundo e tudo o que os homens faziam era tão mal aos olhos de Deus que ele julgou o mundo com água. Assim está registrado na Bíblia. Porque Deus choveu fogo nos dias de Sodoma e Gomorra? Porque o pecado era muito predominante em Sodoma e Gomorra. Deus os julgou porque não podia mais suportar ver a maldade deles. Também está escrito que, nos últimos dias, o mundo será julgado pelo fogo. Por quê? A razão é a mesma. Aos olhos de Deus, todas as pessoas neste mundo são muito pecaminosas e ímpias. Por isso, Deus diz ao povo celestial: jamais aprendam os caminhos das nações. Eu creio que, mesmo que seja uma vida aceita e tolerada pelas pessoas do mundo, não devemos andar nesse caminho se Deus diz que é mal aos seus olhos. Hoje, vamos gravar cuidadosamente todos esses ensinamentos da Bíblia em nossos corações. Primeiro, vejamos o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. No versículo 14, Deus diz: não adulterarás. Cerca de 60 anos se passaram desde que o Pai pregou o Evangelho nesta terra e a nossa Igreja de Deus foi estabelecida. Em qualquer época, Deus sempre nos ensina: não se conformem com o exemplo desta geração má e adúltera. Mesmo que o mundo inteiro seja corrupto, os filhos celestiais devem continuar a viver vidas santas e piedosas. Ele nos ensinou: não percam a fé de aguardar o dia de Deus e esperem ansiosamente por sua vinda.
Vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vamos para o versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Deus predisse que esta época será julgada com fogo. Deus constantemente nos ensina a não perder nossa vida santa e piedosa. É por isso que Deus ordenou aos membros, nos dias da igreja primitiva, a não se envolverem em tais obras más. Vamos ao livro dos Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, versículo 28. Pois, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. O que precisamos fazer? Abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Devemos entender que Deus, o Espírito Santo, removeu todos os outros fardos pesados, e o que ele garantiu para nós seguirmos é exatamente esse ponto. Vamos consultar a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, lamentando por tal ato perverso, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a quem este homem foi entregue? Satanás. Vamos continuar com a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o que a Bíblia diz sobre o nosso corpo? Ele é o santuário do Espírito Santo. Já que nosso corpo é o santo templo de Deus, onde Deus habita, não devemos contaminar o santuário do Espírito Santo com essas coisas. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, o que devemos fazer? Glorificai a Deus no vosso corpo. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele resgatou Ló, um homem justo, enquanto destruiu o restante do povo. Nesta época, precisamos analisar cuidadosamente a diferença entre aqueles que foram destruídos e aqueles que foram salvos. Que tipo de pessoa foi salva e em quais circunstâncias essa pessoa foi salva? Então, por que os outros foram julgados com fogo? Deus diz: vocês não sabem que o corpo de vocês foi comprado pelo próprio sangue de Deus e é o santuário do Espírito Santo?
Vocês não são de si mesmos. Vocês não devem fazer nada imprudente com o seu corpo, porque fostes comprados por preço. Então, o que devemos fazer? Glorificai a Deus no vosso corpo. Devemos nos tornar o povo celestial que dá glória a Deus. Vamos ver isso na Epístola aos Efésios, capítulo 5. Mesmo que algo seja amplamente aceito pelas pessoas do mundo, se Deus não se agrada disso e não o deseja, não devemos fazê-lo. Nós somos o templo que Deus comprou com seu sangue. O santo templo não deve ser contaminado com o mal. Vamos ler o capítulo 5, versículo 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esaú é um exemplo típico dos que falharam em receber a herança. Ele estava em posição de herdar os bens de seu pai, mas não pôde suportar um momento de fome e foi influenciado por uma emoção passageira. Vamos ver a história de Esaú, que perdeu o direito de primogenitura. Vamos para Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Embora Esaú fosse o primogênito, vendeu seu direito de primogenitura por uma tigela de sopa de lentilhas. Da mesma forma, a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, nos ensina a não vender nosso direito de primogenitura por causa da imoralidade sexual. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Versículo 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Deus revelou e ensinou pelas Escrituras que alguém pode acabar em uma posição onde até a oportunidade de se arrepender não é mais concedida. Nesta última época, Satanás difamará e tentará até o povo celestial, tornando o mundo ímpio e adúltero. Já que Deus, que viu o fim desde o princípio, sabe que as pessoas podem cair nesses esquemas perversos, Ele está enfatizando fortemente a santidade e a piedade para nós que vivemos nesta época. Vamos continuar com o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 23. Vejamos o capítulo 6, versículo 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia.
Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão, quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se. A pessoa arruína a si mesmo. Esse é que pratica tal coisa. Satanás coloca tentações, armadilhas e ciladas para impedir que os filhos de Deus recebam a salvação. Jesus disse: "Nunca aprendam deste mundo, porque é mau e adúltero." Ele disse que não devemos nos conformar com este século. Não devemos seguir o exemplo de Deus? Todos nós devemos seguir o santo caminho de Deus. Vamos ao capítulo 7. Provérbios 7, verso 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Versículo 7. Vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para as redes, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa, este caminho é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Sobre todos esses assuntos, a Bíblia nos dá avisos sobre avisos. O motivo de Deus avisar o seu povo celestial sobre esses assuntos é porque aqueles que caem nessas situações acham realmente difícil voltar para Deus. Seus corações deixam Deus com facilidade. Já que Satanás sabe disso, ele constantemente coloca muitos meios e ferramentas de engano ao nosso redor e transforma ativamente este mundo em um cheio de imoralidade sexual. Vamos ao livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, versículo 12. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus.
Até mesmo os santos que têm seguido graciosamente o caminho de Deus podem ser desviados por essas coisas, facilmente perdendo Deus de vista e se afastando dele. Vejamos o verso 13. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos choupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. O povo celestial pode deixar Deus dessa forma. Satanás está ciente de suas fraquezas. Por isso, por meio dos ensinamentos da Bíblia e dos profetas de várias épocas, Deus repetidamente diz: não vos conformeis com este século. Ele continua a enfatizar fortemente: nunca caiam na tolice de seguir o mundo apenas porque diz, é assim que as coisas são, ou é assim que deve ser. Vamos passar para o livro de Oséias, capítulo 5, versículo 4. Vamos conferir o capítulo 5, versículo 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus. Suas obras continuamente os impedem de voltar a Deus, porque os outros pecados são cometidos fora do corpo, mas a imoralidade sexual é sempre um pecado cometido dentro do próprio corpo. Vejamos o versículo 4. O seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles. Como resultado, quem eles não conhecem? Está escrito que eles não conhecem a Deus. Eles acabam ignorando a palavra de Deus. No fim, eles não estão mais em seu juízo perfeito. Quer estejam no caminho da verdade ou vivendo uma vida completamente equivocada. Já que podemos chegar a um estado de perder o bom senso como eles, Deus continuamente nos adverte e exorta a sermos cautelosos nesses assuntos. Vamos continuar com o versículo 5. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Por quê? Ele se retirou deles. Esaú perdeu o direito de primogenitura e, mais tarde, na tentativa de receber a bênção novamente, chorou amargamente e implorou ao pai que o abençoasse. Porém, o pai disse: todas as bênçãos já foram dadas a Jacó. A bênção que já foi concedida não pode ser retirada. O adúltero inevitavelmente se torna como Esaú, que chorou e gemeu. Deus nos diz para não perder as coisas celestiais eternas por causa dos prazeres temporários, dizendo: não vos conformeis com este século, nem sigam o exemplo deste mundo. Podemos ver na Bíblia que Deus reforça isso várias vezes. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o capítulo 2, versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E o que Deus fez? Livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. O espírito justo de Ló ficava profundamente perturbado dia após dia por causa de todos aqueles atos adúlteros ao seu redor. Assim, Deus salvou Ló, um homem justo. Versículo 8. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles,
atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. É assim que Deus nos ensina sobre isso por meio da segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Um incidente semelhante aconteceu há 3.500 anos, durante os 40 anos de jornada dos israelitas no deserto. Antes de sair do Egito, os israelitas testemunharam o poder, a força e os milagres de Deus 10 vezes. Mesmo depois de saírem, ficaram profundamente comovidos pelo poder e pela providência de Deus e participaram do milagre de dividir o Mar Vermelho. Além disso, enquanto viviam no deserto, receberam a comida chamada maná todos os dias por 40 anos. Porém, no 40º ano, encontraram-se com mulheres moabitas e foram enganados por elas, caindo em corrupção ao comer alimentos sacrificados a ídolos e até mesmo adorar esses ídolos, embora tivessem experimentado a poderosa obra de Deus por 40 anos. Satanás jogou essa carta tortuosa no final. Até mesmo o povo que andou em obediência sem problemas por 40 anos, no momento em que estavam próximos da terra de Canaã, foi seduzido pelas mulheres moabitas, caiu em idolatria e, no fim, perdeu Deus de vista. Foi o mesmo com Esaú, que não suportou a fome por um momento e vendeu seu direito de primogenitura por uma tigela de sopa de lentilhas. Já que Deus vê e sabe todas essas coisas, Ele nos diz que nos últimos dias o mundo se tornará extremamente perverso e adúltero. Portanto, o povo celestial de Deus, que anseia pelo eterno reino dos céus, deve ter uma fé que deseja e espera ansiosamente pelo dia do Senhor com obras santas e piedade. O tempo em que se encontraram com as mulheres moabitas foi no 40º ano no deserto, apenas alguns meses antes de entrarem em Canaã. Esses foram os últimos esquemas que encontraram pouco antes de entrar na terra de Canaã. Como Deus sabe que essas coisas más acontecerão nesta época, Ele quer que seus filhos vivam uma vida santa e piedosa. Números, capítulo 25, versículo 1. Vejamos o capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Versículo 4. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até ao interior da tenda, e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então, a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Deus deve ter ficado tão irado que trouxe uma praga devastadora sobre eles. Devemos gravar em nossos corações mais uma vez que uma coisa assim nunca pode agradar a Deus.
Já que Deus sabe muito bem como Satanás guia o povo de Deus para o caminho da destruição, Deus repetidamente enfatiza a nós, os filhos celestiais, que tenhamos essas palavras em mente. Está escrito em Efésios capítulo 5 que o impuro nunca poderá ter herança no reino de Deus. Não devemos tomar as palavras da Bíblia como uma piada. Nunca devemos esquecer que todas essas palavras são absolutas de Deus e são o manual da salvação dado a nós como um presente para salvar o povo celestial, já que Deus sabe o fim desde o princípio. Não importa o quão mau e adúltero o mundo se torne, o povo celestial deve passar por transformações justas e boas dentro dos ensinamentos de Deus. Pedindo a todos vocês, mais uma vez, que ninguém fique para trás e que todos os filhos celestiais possam entrar com segurança no reino dos céus, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.